está começando mais um Market Makers. Estamos aqui direto da FGV. Hoje estamos na sexta semana do mercado financeiro da CJE. A CJE é a empresa júnior do mercado financeiro da FGV. Está aqui ao meu lado o Renan Giliberti. Giliberti, ele vai ser o meu parceiro nesse papo aqui com o Rodrigo Campos, que, bom, dispensa apresentações, né? O Rodrigo passou um tempão no mercado, já trabalhou em vários setores dentro do mundo das assets, trabalhou dentro do Brasil, fora do Brasil. O lugar que ele passou mais tempo foi na Constellation, mas o Florian, desculpa, falei da Constellation, lembrei do Florian, Rodrigo. Mas o Rodrigo, ele ficou muito mais conhecido depois que ele abriu a sua conta no Twitter e virou, para mim, pelo menos um grande mentor, um cara que traz verdades, às vezes até inconvenientes, sobre o mercado financeiro. Então, a gente está aqui numa plateia com vários universitários. Tenho certeza que o Rodrigo vai passar muito conteúdo para eles. Para mim, pelo menos, sempre que eu troco ideia com o Rodrigo, aprendo coisa nova. Então, Tiagão, obrigado, cara. Espero. E, aliás, você estava lembrando, pô, primeira live foi lá na minha época de Stock Pickers. Foi, sim. Foi. Aquele dia foi louco. Então, que depois me convidaram para ir para aquela fazenda. É verdade? Você recusou por quê? Agora, sério, obrigado, pessoal. É uma honra estar aqui. Eu sou formado na GV, fiz ADM, me formei em 89. E uma coisa interessante nessa época minha é que era aquela tensão que existia para você arranjar um estágio. Que, primeiro, que era obrigatório para você se formar, né? E segundo, que você queria arranjar um emprego. Né? O pessoal da GV não estava lá para poesia, ficar brincando não, queria arranjar um emprego. Né? E naquela época tinham duas empresas no Brasil só que tinham programa de trainee. E eu sempre quis um programa de trainee porque a chance de você ser efetivado era enorme, porque eles estavam investindo em você, né? E eram duas, que era a Unilever e o Citibank. E aí eu acabei passando nas duas. Sempre fui muito bom de matemática financeira, de mercado financeiro e tal, porque eu gosto. Mas eu tenho uma filosofia que é o seguinte: eu quero trabalhar, eu quero atuar na área que faz gol. E na Unilever, quem faz gol é marketing. E a minha vaga era para o mercado, para a área financeira lá tal. Já no Citibank, quem faz gol é finanças. Então, só para dar uma ideia de como as coisas eram diferentes naquela época, como as opções eram muito menores. Não existia você falar eu vou empreender. Que empreender em 1989, inflação? Eu no Citibank, meu primeiro job foi na mesa de CDI, que emprestava dinheiro de um banco para o outro, sabe? De verdade mesmo, CDI. E era 1.550% ao ano. Era até difícil de fazer a conta na calculadora de tanta casa decimal. E eu não lembro mais a moeda que eu ganhei o meu primeiro salário, cara. Mas, enfim, e eu fico muito feliz e sempre participo quando chamado, porque hoje as oportunidades são muito, mas muito maiores do que eram na minha época, sabe? Rodrigão, posso pedir para o Renan abrir aqui com a primeira Claro. pergunta, sabe por quê? Ele preparou até uma pauta aqui, ó, tá bonito, parabéns pelo trabalho, hein? Então, Renan, se apresenta aí para os milhões de pessoas que assistem o Market Makers, já mete sua primeira pergunta aí para o Rodrigão. Não, perfeito. Primeiro de tudo, agradecer por vocês terem vindo, agradecer por terem aceitado o convite, também pela oportunidade de estar apresentando aqui no Market Maker junto com todos vocês. Bom, a primeira pergunta vai bem nesse sentido também de o que mudou, né?
Então, desde todos esses anos para cá, desde que você começou lá, saiu da GV, começou no mercado financeiro, quais você sente assim que são as principais mudanças assim de lá para cá? Você já falou um pouco da moeda, né, que mudou bastante. Não, eu acho que a principal mudança é o entorno. Então, que antigamente você trabalhava num banco ou você trabalhava numa distribuidora, corretora, era isso. Hoje em dia, a gente tem um entorno, que eu chamo, muito relevante, que são os agentes autônomos, as plataformas. Tem todo um pessoal que se ligou nesse meio que dá muita oportunidade para os jovens hoje em dia. Então, na minha época era assim, pô, ou eu vou para um banco ou não vou. Hoje eu posso ir para uma plataforma para vender curso, por exemplo, ou para estudar opções, para mostrar opções, para tentar garimpar o que está acontecendo no mercado, que é uma outro tipo. Tem o Tiagão aqui no Market Makers. Isso não existia na época, e, na verdade que não existia nem internet, né? Então eu acho que a grande mudança, e foi para o bem, é essa, é tipo aumento do espaço de trabalho no setor, não necessariamente nas áreas antigas, tipo trading, sabe? Eu acho que tem muito para agregar, muito. Rodrigão, a gente, nas nossas primeiras conversas, eu absorvi muito do seu conhecimento do mundo das assets, principalmente na cozinha das assets, né? A gente, no Market Makers, a gente conversa muito com os gestores ali, né, com os tomadores de decisão, mas também existe uma parte tão importante, ou às vezes até mais importante, que é o funcionamento das assets. E você tem um conhecimento muito grande sobre isso. Eu queria saber como é que você está vendo esse momento atual da indústria de assets, porque quando a gente teve nossa primeira conversa, o mercado estava até um pouco mais propício para novas assets. Estavam surgindo várias, e até você chegou a fazer uma leve crítica a isso, né? Pô, tem muita asset aí, tá tendo mais asset na Faria Lima do que ação listada na bolsa. Tem muita gestora aparecendo. Não, que Ou acabaram as três, tipo, qualquer combinação de três letras acabou. Tipo, não tinha mais. não tem mais Eu vou análise abrir uma asset combinatória. agora, RBC. Putz, E, eu já tem. e agora, Então, agora a gente está vendo um cenário em que a Selic, que o sonho da Selic a 8, abaixo disso, Selic deve ficar 10 e olhe lá, né, 2 dígitos ou um dígito alto. A gente tem os produtos, né, os investimentos de renda fixa, isentos de imposto de renda, com incentivo. A gente tem o próprio resultado dos fundos, que não tem sido muito bom nas janelas. Enfim, você, em todo o seu histórico na indústria, você já viu um momento tão difícil quanto o atual para dizer, ó, isso é uma fase e vai passar, ou agora a situação está um pouco mais séria? não. Boa pergunta. Eu nunca vi um momento tão difícil, justamente porque eu nunca tinha visto tanta gente abrindo asset. E existe um certo encantamento que é tipo, vou abrir uma asset, eu, meu amigo, e vou captar dinheiro da minha sogra, minha mãe. Só que quando você senta lá, hoje em dia os custos fixos impostos pela Ambima são enormes, Ambima e CVM, né? Então, que não dá, mas, pô, eu e o Thiago vamos abrir uma asset e vamos ficar nós dois sentados em casa na garagem ali. Não, cara. Você tem que ter sistema de risco, custa caro. Você tem que pagar a taxa Ambima, é caro. Tem que pagar a CVM, é caro. Você tem que ter, o que não existia no passado, um compliance officer, que é a pessoa que é caro. Você tem que contratar uma dessas plataformas para te distribuir o fundo, que fica com um percentual grande da sua receita. É caro.
Hoje, como nunca, é muito importante o que a gente chama de know your client. Então, tipo, imagina que nós dois estamos lá, tal, chega um cara, eu tenho aqui 180 milhões para aplicar contigo. Você tem que saber de onde vem, cara. Porque se for lavagem de dinheiro, é um problemão. Ou seja, a gente entrou numa fase que você tem custos altos, você tem que ter uma equipe, e aí fica naquele esquema, tipo, mas para eu ter equipe, eu preciso ter assets under management. Mas se você não tiver equipe, você não vai ter assets under management. Então, fica a cobra mordendo o rabo, sabe? E hoje em dia, uma asset, na minha opinião, com menos de 1 bi, não é viável. Não é viável. Porque o pessoal esquece também de imposto de renda, né? Tipo, é 2,20. Peraí, calma. Primeiro que não é 2, porque você dá 1 para o distribuidor, então sobrou 1. E esse 1 você paga o imposto de renda também. E todos esses custos também. Aí faz a conta, um tipo orçamento base zero, para você ver quanto você precisa ter. Não é mais a poesia que era antigamente, sabe? E acho que muita gente embarcou nisso, com essa ilusão, mas o dia a dia se provou ser bem mais difícil, porque uma coisa é você. Se você não ganha dinheiro no mês para você mesmo, você pode até falar que você está investindo. Eu estou investindo no futuro da minha empresa. Aí não ganha no segundo mês, não ganha no terceiro mês, não ganha no quarto mês. Aí no quinto mês você tem que começar a pôr do seu dinheiro. Pagar o aluguel do escritório, pagar o computador, porque caiu. As coisas não caem do céu. Porque a rede de computador, é minha rede, eu que tive que comprar, né? E aí você tem aquele seu cunhado que se formou contigo na GV, que está ganhando uma grana, que está trabalhando na Goldman. Aí você começa a falar, pô, meu, será que eu estou investindo mesmo? Ou eu estou me enganando e entrei num processo de autofagia e eu não consigo sair? Então, não é um ramo simples. A indústria não só não tem mostrado resultados interessantes para quem estudou Markowitz, você pode colocar qualquer asset, ver o retorno vis-à-vis o risco versus o risk-free rate. E aqui é IPCA mais 6. Então, a nossa reta do Markowitz é assim, ó, porque o retorno da bolsa vis-à-vis o risco é negativo comparado com o IPCA mais 6. Então, é uma reta assim. E as pessoas estão muito preocupadas, como o Salomão falou, em ir buscar investimentos que não tenham come-cotas, que é o caso do que os multimercados têm. Quem está bombando hoje em dia? Previdência. Previdência não tem come-cotas. Se você olha e faz um estudo do juros sobre juros que você vai compondo ao longo dos anos, se você não tem come-cotas, faz uma diferença muito importante, sabe? Então, eu vejo os multimercados sofrendo, eu acho que tem muita gente que, enfim, vai ter que fechar, ou vai ter que fundir, ou vai ter que ser comprado por alguém, etc. Mas vejo muito futuro para fundo de previdência. E o que é legal, além de não ter come-cotas, é que as regras que você tem para gerir o fundo de previdência meio que limitam o gestor de ser herói, de arriscar muito, sabe? O que é muito bom. É muito bom. Então, você, óbvio, tem os de mais risco? Tem.
mas não tem aquele que fica 5 fundos aplicados no DI e etc., né? Ele é muito mais restrito, até para câmbio e etc., né? E então, voltando à sua pergunta, nunca vi um momento tão difícil. Vai continuar saque enquanto você tiver uma matriz Markowitz invertida, um juro de IPCA mais 6 ou fundo de previdência que te dá um IPCA mais 6, cobrando 0,20% ao ano, não tem como competir, cara. Não tem como competir. E uma coisa que eu notei é quando o juro foi para 2%, muita gente se desesperou e saiu correndo para aplicar em multimercados, né? Só que tem muito fundo que ficou maior do que o nosso mercado. Eu não vou falar nomes aqui, porque eu não acho muito correto. E aí, esse pessoal começou a se aventurar em aplicar fora. Ah, então eu vou aplicar no Japão, eu vou aplicar no S&P, eu vou aplicar na Europa, coisa que não era que o cara sabia fazer. Né? Obviamente, foi um problema que eu tive quando eu estava na GP. Eu sempre fui uma pessoa de câmbio e juros, né? E contratei uma equipe para fazer bolsa para mim, que eu nunca manjei muito de ações, né? E aí dei a liberdade, falei, ó, vocês pegam 10% do fundo e fazem o que vocês quiserem, tal. A gente tinha 1 bi, eles compraram uma carteira de 100 milhões. Aí começou a dar uma sacudida no mercado, um negócio feio. E o cliente me ligava e eu não tinha como explicar para ele por que que eu estava comprando na ação que eu estava comprando. Porque não era minha praia. E é super difícil isso, né? O cara, pô, eu quero um call com você para você explicar para mim por que que você está comprado em ação. Pá, eu não tenho a menor ideia. E quando esses fundos vão se meter a operar moedas estrangeiras, mercados de ações estrangeiros, e etc., muitas vezes acontece a mesma coisa, porque esse pessoal é tipo eu, era um pessoal que veio de banco, veio de tesouraria. Aí você vai olhar na carta mensal, o cara fala, acabei perdendo dinheiro que eu estava apostando que o Japão iria continuar com o intervencionismo no ien. Aí você fala, mas por quê? Tipo, pô, se eu quisesse apostar no ien, eu ia pegar um hedge fund japonês, cara. Você está perdendo as calças aí e chegou num ponto que você nem estopar, ou seja, zerar a posição, você está com coragem, porque você está perdido. Não é tua praia. Sua praia é dólar, DI, que sai índice, né? Os coitados hoje que estavam comprados em Petro, né? Que é cada machadada uma minhoca aqui no Brasil. Né? E então eu acho que o futuro é previdência e as pessoas e o bonito do fundo de previdência que muita gente não sabe é que você pode andar com ele. Então, tipo, eu não estou feliz com esse gestor, vou mudar para o outro gestor. Porque uma coisa que eu sempre falo, que é o que ele perguntou, numa asset, a última coisa que você olha é o gráfico de rentabilidade. Pensa que a asset você está comprando um time para o qual você vai torcer. Se esse time muda, aquele gráfico de rentabilidade que existia passa a não valer nada. Então, eu fico bobo de ver gente que aplica dinheiro em asset e não sabe quem é a turma que toca. Pô, você acabou de virar sócio do time.
Se esse time começar a ter briga, começar a ter quebra-pau, começar a ter desentendimentos, etc., etc., a performance vai para o saco e você não está nem sabendo. Você está olhando aquele gráfico bonito, que para mim não quer dizer nada, e depois eu explico por quê, mas enfim. Até nesse sentido, eu acho que isso se estende até quem está procurando investir em um fundo, procura as características, e querendo ou não, quando você está investindo em um fundo, você está comprando um gestor, né? O que que você acredita que são as características, assim, de gestor que você tem que procurar ver, entender, para quem está querendo investir o dinheiro mesmo? Não, então, eu gosto, primeiro, de uma equipe que está jogando junto há um bom tempo, independente do, sabe, eu não quero, eu quero agora torcer para o campeão. Não estou nem aí se o cara é campeão ou não é. Se o cara está na primeira divisão, fazendo um bom trabalho, bons jogos, com uma equipe redonda, ele pode, quiçá, até ser campeão. Mas é o tipo de gente que eu gosto, que é o pessoal que está junto já há algum tempo, e o pessoal que faz o que sempre fez. Não começa a inventar moda. Então, uma coisa que eu tenho um horror é aquele fundo de uns caras que faziam pré né? e, e dólar, e eu começo a ver umas coisas meio estranhas lá, tipo bolsa, tipo bolsa lá fora, tipo, ele fala, peraí, meu, eu não te contratei para isso. Eu, enquanto investidor, te contratei para jogar futebol. Eu não quero ver você dando uma palhinha, jogando vôlei no final de semana, ou correndo de Fórmula 1 porque dá grana, cara. Peraí. Então é isso. Eu acho que é uma equipe junta, focada naquilo que sempre fez. Deixa eu pegar o gancho da pergunta do Renan e aproveitando que a gente tem universitários aqui na plateia e também uma dúvida minha pela sua experiência, Rodrigo. É melhor trabalhar, pensando nessa lógica do time, melhor trabalhar com um gestor que de resultado ok, mas muito bom de equipe, ou um gestor extremamente performático, que tem muito resultado, mas é um cuzão, sabe? Um cara que não Sei. vai te fazer Não, dormir mal algumas noites. não, você sabe que eu tive uma aula com um professor de Harvard que ele falava exatamente isso, que ele dividia a empresa em 4 tipos de pessoas. A primeira pessoa é o que ele chamava de rising star, que é um cara brilhante, acostumado com a cultura, amigo de todo mundo, passava conhecimento, pá, 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 pá. Tem que manter. E tinha a turma mediana que estava comprada na cultura da companhia, e estava performando razoavelmente bem, tem que manter. Quem performa mal, sorry, tchau, rua, né? A grande dúvida e o medo é o que eles chamam de primadona, que é o cara que performa muito bem, mas não absorveu a cultura da empresa, briga com todo mundo, se acha. E aí você, enquanto empresário, você fica na dúvida, né? Porque, pô, o cara performa bem. Só que ele mostrou que no médio prazo, esse cara é como aquela maçã podre. Ele vai criando desarranjos na equipe por briga, por falta de querer ensinar, sabe, vocês não têm noção o custo que é para uma empresa perder uma pessoa. Não é o custo do 13º, multa, né? Não, o custo que você vai ter que treinar outra. E essa outra vai ter que entrar no esquema e interagir com a equipe, sabe? Então, segundo ele, essa primadona que o Thiago falou
sai fora, cara. Sai fora, porque mais cedo ou mais tarde a voz dela vai desafinar, sabe? Inclusive, você chegou a falar sobre essa questão de, pô, abre muita asset, chega a primeira quebradeira aí, primeira crise, quebra todo mundo, né? E em relação a isso, mais em relação a ciclos econômicos, né? Onde você acha, assim, que a gente tá hoje em dia? Inclusive, essa semana saiu bastante coisa, né? Saiu SPI, saiu, enfim, tive aí um Banco Central super data dependence. O que você acha aí, que posição a gente está da curva? E, enfim, mais sua opinião mesmo. Cara, eu acho que nós, eu falo isso, quem já leu no Twitter, desde 1500 a gente vendia pau-brasil para comprar miçanga. Hoje a gente vende soja e minério para comprar iPhone. Não mudou nada. Ou seja, a gente continua uma grande fazenda extrativista. Quando a China estava crescendo 10%, 11% ao ano, principalmente em cima de investimento em infraestrutura, a gente surfou maravilhosamente bem. Porque você vender soja para uma população de 1,1 bi de pessoas é tudo de bom. Você vender minério para um cara que está precisando fazer aço para construir cidades e cidades e mais cidades, é espetacular. É o governo Lula 1 ou 2, que foi quando a gente chegou a ver o dólar a 1,58, 1,56. Agora, a China já não consegue mais crescer em cima de infraestrutura, né? Então, um grande parceiro que a gente tinha para nos alavancar já está meio que fora. Eles estão focando muito no consumo interno agora, porque não tem mais aonde construir casa, acabou. E então eu acho que o ciclo não é favorável para nós por conta disso. Eu acho que o grande motor comprador de commodities e etc., está fora do jogo. E eu acho que essas guerras que estão acontecendo, possível conflito em Taiwan, conflito na Ucrânia, estão fazendo com que país, tipo, você não poder passar navio ali pelo Iêmen, estão fazendo com que países como os Estados Unidos queiram trazer para si a produção de insumos. Tipo, putz, meu, eu tinha a minha fábrica na China, não sei mais aonde, mas aí agora não consigo mais, né? Você viu a pandemia que foi disruptive para toda a cadeia de produção, o americano está preferindo fazer no México, né? E a gente tem que descobrir qual que vai ser a nossa vocação. Tipo, vamos continuar tentando viver de soja e minério ou vamos realmente tentar entrar nas cadeias de produções globais, dado que nós somos um país, entre aspas, neutro, né? Eu, eu acho que do jeito que está, não está legal e vamos torcer para que apareça uma vocação e a gente vá atrás dela, né? Queria trazer uma pergunta. Eu tô muito mais curioso das interações com quem está entrando no mercado. Queria saber o que uma pessoa que chega hoje para trabalhar lá na gestora, se fosse passar por um processo seletivo com você, uma das pessoas que estão aqui na plateia, chegar para participar de um processo de estágio, o que uma pessoa hoje, diante do maior acesso que tem informações, se é o processo você exige muito mais, o que tem que trazer e o que também não tem que trazer, né? Às vezes Boa. até aquela vontade de querer impressionar e acaba falando merda, enfim. Não, que super boa pergunta.
Primeira coisa, vocês têm que entender, quando vocês vão participar de um processo de seleção, quem está te entrevistando já entrevistou 8 pessoas antes que você naquele dia. E vai entrevistar mais 5 depois que você for embora. Não é que é só os senhores que chegam lá, oh, que bom. Não, é um, né? E ele vai ouvir a mesma ladainha de todos. Não porque eu gosto do mercado financeiro, porque eu já li tudo que o Buffett, Druckenmiller, Soros e não sei o que escrevem. E, meu, o cara fala bem, puta, é o 9º cara que vem aqui falar essa mesma historinha. Então, eu tenho 2 conselhos para vocês. E outra coisa que é péssimo, não, porque eu quero vir aqui trabalhar com você, Rodrigão, porque eu quero aprender, eu tenho muita vontade de aprender e tal. Bicho, eu não estou aqui para ensinar, cara. A minha preocupação é como você vai me ajudar. Eu não estou falando de mim, estou falando no geral. Então, quando você for participar de um processo e falar com o pessoal não terceirizado, que é um lixo, com todo respeito, que eu acho uma barbaridade, né? Mas se você conseguir chegar a uma entrevista na empresa, tentar mostrar como você pode ajudar o cara. Que é isso que ele está preocupado com o umbigo dele. Ele não é professor, ele não quer te ajudar, ele não quer mais ser, sabe? Então, exemplo, tipo, pô, em vez de ficar falando, não, porque eu li todos os livros do Buffett, não é? Chega a falar, pô, cara, eu aprendi a programar em Python e fiz um robozinho que eu testo. Fala, pô, legal, que isso pode me ser útil. Isso pode me ser útil, sacou? E outra coisa que eu defendo muito, que é muito comum nos Estados Unidos, e aqui as pessoas têm vergonha, é você chegar e se diferenciar das outras 8 pessoas que estavam sendo entrevistadas, falando o que você faz extra estudo. Então, tipo, porra, teve um cara que eu contratei, eu estava numa pegada dessa, de entrevistando, o cara falou, ah, então, sabe que eu fui o mais jovem campeão brasileiro de moto velocidade 1000 cilindradas? Eu falei, pô, cara, olha o que esse cara tem que ter de capacidade e foco para chegar lá. Que é isso que eu quero. Não é que eu quero ensinar ele, é isso que eu quero. Eu quero um cara que tenha foco, ficar com os mecânicos. Ele me contou uma história engraçada que acho que todo mundo aqui já viu corrida de moto, né? Que os caras ficam assim, né? Falou que tem todo um treinamento mental, porque o seu cérebro, instintivamente, se você baixa de 45 graus, ele quer voltar. Então, sabe esse tipo de coisa? Imagina a diferença de conversa deu com esse rapaz do que deu com o cara que me. Não, porque o Buffett, eu gosto muito do Munger. Aliás, ele morreu, né? O Charlie. E aí eu li todas as cartas dele e eu já assim, puta, é o 5º cara, né? E eu acho que eu tenho muito a aprender aqui com você, Rodrigo. Faz o que eu falo, velho, vamos fazer uma coisa? Grava, põe uma vez só, dá os nomes aí. E outra coisa importante, que também já aconteceu muito comigo. Uma vez eu estava no JP Morgan, fui entrevistar, fui fazer uma palestra para 9 candidatos para estágio. Aí eu cheguei lá, falei, qual é o nome do presidente do banco? Ninguém sabia. Quanto nós temos de ativo aqui no Brasil? Ninguém sabia. Eu falei, peraí, meu, eu estou aqui com o teu resumê, eu sei teu nome, endereço,
Estado civil, que aliás, que nos Estados Unidos você colocar, você está ferrado, idade, estado civil, essas coisas. Não pode, é proibido. Você não pode nem perguntar em entrevista, sabia? E você vem trabalhar aqui e não sabe nada. Você é louco. Então, conselho, antes de fazer uma entrevista, ainda mais hoje em dia, que tem internet, pô, estuda para onde você vai, até para em cima dessa conversa que eu estava falando de ajudar. Tipo, olha, Rodrigo, eu estou vendo que vocês estão com 500 milhões de reais no management, estão num esforço de abrir fundo de previdência, e eu andei estudando isso, sacou? Esquece, porque o Munger, porque o Buffett, porque o... Pô, que já mostra interesse em... pensa que a outra pessoa é egoísta, está preocupada com ela. Fazer o dever de casa, eu garanto para vocês, 90% dos jovens ainda não fazem. Ouvi falar porque um cara da minha classe na GV, no INSPER, ou na FEA, ou onde quer que seja, aí vim aqui. Pô, mas quanto nós temos de ácido médico? Não sei. Quantos funcionários a gente tem? Não sei. Pô, é só entrar no site, cara. É o mínimo. Mínimo. Então, eu acho que eu respondi e espero que tenha ajudado a galera aí que vai passar por um período complicado. Inclusive, até puxando a sardinha para a gente de novo, tem muita gente aqui que pensa em trabalhar lá fora, né? E sei que você passou um período lá em Wall Street trabalhando. Quais as diferenças, assim, que você sentiu, tanto do processo seletivo quanto do seu tempo que você passou lá? Cara, quando eu fui trabalhar lá fora, eu fui porque existia uma discrepância muito grande entre o que você ganhava trabalhando no que eu fazia nos Estados Unidos do que o que eu fazia aqui, sendo que eu fazia a mesma coisa. E aí eu falei, pô, para trabalhar lá fora, eu preciso fazer um MBA lá fora. Porque se eu chegar para qualquer banco de Wall Street e falar que eu fiz GV, o cara nunca vai ter ouvido falar na vida. Tipo, eu fazendo um MBA em Colômbia, eu posso ir para Tóquio, que o cara vai saber, Colômbia, eu sei. Para China, conheço. Para onde que é? Então, é um carimbo no seu currículo que eu diria que é bem importante. Se você for começar do zero, ou seja, você não tiver um emprego aqui e for transferido para lá. Você ir bater na porta dos caras, né? No meu caso, foi meio peculiar, porque estava começando o investimento de estrangeiro na América Latina. E aí o cara que me entrevistou falou, Rodrigo, e eu já tinha tido experiência, né? Que é outra coisa, nunca vão fazer MBA saindo da faculdade. Trabalha 4 anos, né? O cara falou, pô, Rodrigo, aqui o negócio é o seguinte, meu, se você souber que Buenos Aires não é capital do Brasil, você está dentro. Se você souber o nome da capital da Bolívia, você vira chefe. Eu não estou brincando. O cara falou que era o começo das mesas de operações para operar emerging markets, né? E aí era Brasil, México, Chile, a própria Turquia, etc, etc, etc. A diferença que eu vejo, que eu vivi, aqui ainda é um ambiente muito de amizade ainda, sabe? Muito, eu conheço fulano que é amigo do Beltrano, que não sei o quê e tal. Lá fora isso não existe, cara. Eu brincava, né? A gente trabalhava naquelas mesas de operações enormes, né? Tinha acho que 500 pessoas no meu andar. Eu falava, cara, se eu morrer aqui, vão descobrir pelo cheiro daqui a 3 dias. Porque a pessoa que senta do meu lado não quer saber se eu sou casado, se eu tenho filhos, se eu estou com dor de cabeça, se eu. Zero. É absolutamente o esquema lá, é absolutamente bicho, do your job. And that's it. Aqui ainda tem um pouquinho de
né? As panelinhas, ali não vi isso não, viu? Não vi. Então, eu acho que essa é uma diferença importante, bem importante. Deixa eu voltar um pouco para o momento atual do mercado. A gente falou muito de assets, mas até olhando para o ecossistema como um todo, Rodrigo, porque a gente teve, né, desde os, acho que com o financial deepening, que foi o termo que acho que resume muito bem todo o acesso que o investidor, pessoa física, começou a ter a vários produtos financeiros, né? A XP puxando esse movimento pioneiro e várias outras plataformas ajudaram a dar o acesso. Isso criou várias novas áreas no mercado financeiro. Como é que você está vendo a maturidade do brasileiro? Assim, em outras palavras, o brasileiro ele amadureceu de fato na relação com os investimentos? Ou você acha que a indústria criou várias áreas, mas ainda não teve uma maturidade? Assim, ainda está muito cru tudo que foi feito, até os Olha, investidores de maneira geral. eu acho que quando o Roberto colocou o juro em 2%, ele levou muita gente a fazer loucura, porque é um negócio que eu falo, quem vive de juro real é economista. A dona de casa que tem a herança que o marido deixou vive de juro nominal. Ela quer chegar no final do mês e ter as contas do, né? E até porque se você fizer a conta de quanto você pode gastar olhando o juro real, você parte do pressuposto que você é imortal. Se eu só é IPCA mais 7, vai. Eu só gasto 7, pô, eu tô com 60 anos. Quantos anos eu tenho pela frente? Né? Que é como eu brinco que ligaram para minha ex-sogra de 85 anos querendo oferecer uma NTNB 2055. Aí eu tive que ligar para o cara. Eu falei, peraí, a mulher vai resgatar com 130 anos? É isso mesmo, seu fanfa? Né? Mas voltando, muita gente foi pega de calça curta, muita gente embarcou em aventuras perigosíssimas de day trade, entrar em papo de influencer, comprar opções e perdeu tudo. Eu recebo muita gente no Twitter, em conversas reservadas, né? Gente que já pensou em tirar a própria vida. Tem um rapaz que está na Ucrânia como mercenário, lutando lá para ganhar algum dinheiro, porque perdeu tudo aqui. Então, eu acho que esse dinheiro não volta mais. Primeiro, porque perderam. Segundo, porque não precisa, mano. Porque hoje em dia, você fazer um portfólio bacana com NTNB, por exemplo, já te dá uma rentabilidade. Você não precisa mais inventar moda. Eu não falo para o jovem, né? Que é outra coisa que sempre me perguntam. Eu falo, cara, se eu tivesse 20 anos, eu estava com 100% do meu patrimônio na bolsa. Opção, qualquer coisa do gênero. Porque se eu perder, eu tenho a vida toda para ir buscar. Dane-se. Na minha idade, eu já não posso mais me dar esse luxo. Se eu for fazer gracinha com meu dinheiro, pô, com 59 anos, eu vou. Perdi, porque eu acreditei no fulano e comprei. Como é que eu vou fazer? Então, é muito importante esse fator idade quando você vai escolher como alocar os seus investimentos, né? E qual foi o drama? O drama é que muita gente, muita viúva da minha idade ficou desesperada com o juro de 2% ao ano e alocou tudo em bolsa. Eu tenho um amigo que foi numa feira dessas feiras da XP
E aí uma senhora chegou para ele e falou: olha, eu apliquei todo o meu dinheiro num fundo X de ações que estava indo super bem, que perdi 75%. O que eu faço? Então, se você perder 75%, tudo bem. Ah, não é uma mulher de 70 anos, viúva, que o marido deixou um dinheiro, cara. Não é tudo bem. E não achem que foram poucas pessoas, foram muitas pessoas. Tanto é que hoje mesmo eu li que o número de CPFs da B3 diminuiu. Então, eu acho que quem ficou depois dessa traulitada, foi a pandemia e etc., está mais maduro, está muito mais consciente e não dá mais o benefício da dúvida para o influencer. Você sabe bem. Não, sabe bem. Para o influencer, vara é 100, sei lá. Acho que isso tem muito aquele fator lá, o fear of missing out, né? Que, pô, todo mundo indo para a bolsa, bolsa subindo, ou até mesmo na crise, quando estourou o coronavírus, influenciador falando para lá e para cá para comprar a bolsa, qualquer coisa que tá barata, né? Assim, o que que você acha que falta para a bolsa ganhar uma maturidade maior? Acho que esse baque já foi o suficiente, que o mercado tende, as pessoas tendem a esquecer muito rápido, né, o que acontece. A partir do momento que as pessoas passem a comprar ETF, que é o que está acontecendo agora, é muito mais barato do que investir em fundo, já é um passo à frente, né? E, e fora o que tem de, tipo, é, as criptos também, a juventude ama cripto, ama. Que é até uma coisa que eu ia falar. Eu não entendo de cripto, não tenho, infelizmente, queria ter tido, mas eu acho que o que tem por baixo dela, que é a tokenização, tem, vai revolucionar o mercado. Tipo, eu faço um negócio contigo, ele fica guardado na rede em algum lugar do mundo. Eu não preciso mais ir no CETIP, não preciso mais ir no Detran, não preciso mais ir no. Que me fugiu a memória agora o nome disso. Que é o blockchain? Blockchain, exatamente. Eu acho que isso é revolucionário. Já a moeda, na minha concepção mais de velho, o governo, qualquer governo, ele tem dois monopólios: exército para a polícia e impressão de dinheiro. Eu duvido que um governo vá abrir mão de 50% dos monopólios dele. Ah, tudo bem, negocie em cripto aí. Tranquilo. Duvido. Duvido. E é esse o meu grande medo, sabe? E você já começa a ver, né? Ó, tem que declarar tuas cripto, tem que fazer não sei o quê. O cerco vai fechando, mas eu acredito que você, enquanto governante, deixar uma quase moeda tomar conta da sua moeda. Ah, eu vou pagar a minha empregada com cripto. Ah, eu vou no restaurante e vou pagar com. Meu, você perde muito poder, cara. O Banco Central perde poder para combater a inflação e etc., né? O governo perde poder porque ele tem muito poder com aquela maquininha de impressão de dinheiro. Eu não estou falando só do Brasil, eu falo dos Estados Unidos, inclusive, que imprimiu em 2 anos 25% de todos os dólares que já foram impressos na história americana. Já que a gente falou de Estados Unidos, eu acho que essa é a crise mais esperada que ainda não chegou, né?
a situação fiscal dos Estados Unidos. Bom, Rodrigão, como é que você está vendo essa questão da dívida pública dos Estados Unidos, o quanto isso te preocupa e como é que você vê essa evolução? Cara, eu acho que a única maneira de você pagar essa dívida é via inflação. Não tem jeito. Ou seja, você vai deixando a inflação correr mais alta e o valor da sua dívida, valor real, vai caindo. Então, é uma maneira de todos pagarem de uma maneira indolor, entre aspas, né? Quanto ao risco de refinanciamento, é aquilo que eu brinco, né? Eu falo, cara, é porque o dólar vai derreter, porque o dólar vai acabar, porque... eu falo, irmão, eu adoro ter meu dinheiro num país que tem 7 porta-aviões, e você? Sabe? Eu vou colocar meu dinheiro na Rússia. Hã? Tá louco? Eu vou colocar meu dinheiro em banco chinês. Vai, quiçá, vai, banco suíço, beleza. Tem um exército gigantesco ali com a Rússia entrando pelo lado leste da Europa, tal, enfim. Então, eu não vejo risco de refinanciamento da dívida. Eu vejo, sim, muitos bancos centrais, como tem sido noticiado, correndo para comprar ouro, para não ficar tão dependente dos Estados Unidos. Que é tipo nós, né? Nós temos 400 bilhões de reserva. Por nada, cara. É nada. Eu acho que é uma semana de juro americano, é isso. Na dívida deles, sabe? Mas aonde está o dinheiro? Está em T-bill, está em T-note, está em government bonds, etc, etc, etc. A China começou a ficar com medo, porque é aquela velha história, tipo, pô, se você me deve 10 mil reais, você fica preocupado. Se você me deve 1 bilhão de reais, quem fica preocupado sou eu. E a China, quando vai chegando lá 1 trilhão de dólares de T-bill e não sei o quê, ela começa a ficar preocupada. E está tentando diversificar isso, comprando ouro e trazendo o maturity dos bonds que ela segura dos Estados Unidos lá para baixo. Tipo, vou ficar em 2 anos, eu vou ficar em T-bill, não vou comprar 30 anos, não vou comprar 10 anos, etc, etc, etc. E que na CJE, né, a gente tem um comitê de investimentos, então, e a gente administra lá um clube de investimentos, e a gente tem uma parte em ETF chinês, né? Eu sei mais sua opinião aí sobre como encarar essa economia deles, que é bastante controlada pelo Estado, querendo ou não, bem alavancada por ele também. Eu acho que, como eu mencionei aqui, eles tinham uma estratégia de desenvolvimento baseado em infraestrutura. Você vê qualquer foto, cara, do metrô, compara o metrô do Rio de Janeiro com o metrô de Beijing, de um ano, partindo do mesmo ano. É uma coisa bizarra. Prédios e prédios e prédios e prédios vazios, construídos e não tem quem tenha dinheiro para comprar. Então, eles estão fazendo de tudo, e como você disse, é uma economia super controlada, para fazer com que o consumo apareça. Então, vão cair taxa de juros, vão cair taxa de juros, vão fazer o que tiver que fazer, vão salvar as empresas que estão com esses prédios, que, aliás, é outro problemão, hein? Na América são as lajes corporativas, que ninguém fala. O que tem de escritório giga em Manhattan, 10
vazio bizarro. E quem está segurando esses ativos? Fundos ou os próprios bancos, né? Só que lá não é uma economia como a chinesa, onde eles conseguem, de uma maneira ou de outra, dar um pump no consumo, né? Então, eu não queria dar opinião se eu acho que Bolsa da China, eu sei que está hot, tem muita gente migrando para lá, voltando, migrando dinheiro, né, para investimento. Mas não sei. O que eu sei, depois de 12 anos de Constellation, vocês que têm um clube de investimento e tal, ó que legal. A última coisa que o analista fazia era a planilha. A última. Sabe por quê? A planilha aceita tudo. Você pode pôr um goal seek. Porra, minhas vendas vão crescer 15% ao ano. Por quê? Ah, porque aí fica bonito, porque 15% ao ano, o valuation é atrativo. Cara, você tem que começar indo lá da empresa. A gente, que eu estou contando a nossa metodologia, né? Além de você ir na empresa, você tinha que conhecer o setor. Pô, quem são os competidores? Quais as vantagens comparativas que essa companhia tem? Seja o management, seja a marca, seja o que for. A gente ligava para fornecedor, perguntar: e aí, o pessoal te paga em dia? Te paga bonitinho? É bacana lá? A gente ligava para esse funcionário. E aí, você tem alguma coisa para reclamar? Você foi maltratado? A cultura lá é ruim? Pá, 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 pá. Depois que você entende o negócio, é que nem que eu brinco. Porra, meu, vamos comprar uma padaria? Qual a primeira coisa que você faz? Você vai na porra da padaria, né? Aí você vai dar uma volta no quarteirão para ver se tem outra para competir contigo. E, com base nessas informações, você cria uma planilha. Quando você investe, tipo aqui, você já começa da planilha. Então tem que tomar cuidado, porque toda análise ela é enviesada. Ou pelo banco, corretora, ou pelo próprio analista, que de repente está comprado na física. Aí, É que às vezes não é nem comprado na física, né? Às vezes o envolvimento que você tem com a tese já te deixa naturalmente enviesado, né? fato. E, pô, imagina o cara que, sei lá, estudou uma empresa por 6 meses e investiu nela, começou a ganhar um dinheiro com ela e ela começa a entregar resultados que desagradam, estão decepcionando. Às vezes você já tem um vínculo, né? De, pô, perdi tanto tempo estudando, já ganhei dinheiro com ela, não acredito que ela vai voltar. O psicológico, acho que tão importante quanto você conhecer as empresas que você investe, é você se conhecer para você não cair nessas ciladas Meu, da mente. que você está corretíssimo, e isso aconteceu comigo. Eu tinha um analista que ficou apaixonado por uma posição numa dada ação lá, e a ação só caía, sabe? E aí começou a me irritar aquilo. Não, mas calma, porque não sei o quê. Não. Aí eu printei um gráfico do Bloomberg sem colocar o que era, nem preço. Tinha só o. Cheguei para ele e falei: velho, o que você faz com isso aqui? Ele: pô, eu vendo. Falei: então, é a sua empresa queridinha, que você não desapega, pô. Lá no Market Makers, a gente tem esse receio, porque a gente acaba conversando com muita gente inteligente e as próprias empresas que a gente analisa lá, né? E a gente teve um caso recente desse, Rodrigão, que foi o Banco ABC Brasil. A gente investiu no banco, ganhou muito dinheiro e a gente conhece bastante o banco e até a gente convidou o CEO do banco para fazer um podcast.
e foi uma verdadeira aula do setor financeiro. Foi um dos melhores episódios que a gente fez esse ano. Legal, Oi? legal. E só que aí o que aconteceu? A gente começava a se perguntar quando que vai acontecer da gente perceber que uma tese que a gente gosta muito começou a dar sinais de que é hora de sair. E aí o Banco ABC Brasil é um bom exemplo disso, porque acho que um mês depois do episódio, a ação já tinha subido bastante, já estava chegando perto dos preços que a gente considerava justo, e muita coisa que a gente gostava caiu. Então a gente vendeu a ação e fez essa realocação. Acho que foi bom para a gente até para mostrar que, às vezes, quanto mais próximo você fica de uma empresa, mais difícil você exercitar esse desapego, né? Não, Infelizmente, a ação continuou subindo, então a gente deixou de... Mas acontece. que é verdade. E na boa, meu, a pior fonte de informação de uma empresa que tem é o RI. Você acha que ele vai falar mal? Você acha que você vai chegar para o RI de qualquer empresa? E aí, meu, puta, meu, e aí ferrou, cara. Não estamos conseguindo vender, estamos com estoque encalhado. Não, tá uma maravilha, nós vamos bombar, sabe? Deixa eu te contar uma história, então, para Né? contradizer isso. A gente teve isso na época da Rico, lá 2019. Eu e o Mati, a gente fazendo uma análise, a gente teve um papo com o CFO e o RI de uma empresa. Obviamente, não vou falar qual é a empresa. A gente já estava para investir nela, o papo foi muito bom, terminou o almoço. Aí o CFO foi no banheiro e a gente ficou, eu, o Mati e o RI. A gente falou, nossa, impressionante, muito boa, a empresa está redondinha e tudo mais, não sei o que, legal. Aí o RI falou, realmente, mas semana passada eu vendi um pouquinho. Aí eu, oi? Não, sabe o que é? É que eu ia trocar de carro, eu precisava do dinheiro. Eu falei, pô, mas você não tinha outro dinheiro? Eu tinha que vender as... Foi bola preta, a gente não investiu na empresa por causa disso. Já, Nossa, meu. pro RI, que vende geralmente o céu de brigadeiro, ter Ah, vendido a não, que ação. tem muita gente que acompanha isso, né? Que quando você é de uma empresa e você vende as ações, você tem um report que fala, né? Tipo, É que o RI, no caso, ele não era o diretor, né? Era um analista de RI, então bom, ele não entra então que não entra naquele no report lá. formuláriozinho mensal. Não entra naquele report. Já que fiz a troca, quer fazer mais uma pergunta? Aliás, tá mandando bem, hein? Pô, você viu? Porra, Daria para um bom entrevistador, né? opa! Eita, quem sabe aparecer de novo aí, quem dera, hein? Não, mas enfim, eu quero fazer mais uma pergunta de novo sobre, puxando a sardinha de novo até para os alunos aqui, sobre um erro, assim, que você cometeu, assim, quando você estava na sua carreira no mercado financeiro, mais side, você já está analisando ações, esses vícios psicológicos que você teve nesse Cara, processo. o meu maior erro é, foi em 2002, quando eu trabalhava no escritório pessoal do Jorge Paulo e tal, que estava aquela eleição do Lula, né? Lula, o Serra, Lula, não sei o quê, e tal, e todo mundo morrendo de medo. Eu vi coisas no mercado em 2002 que nunca mais voltei a ver e nunca tinha visto antes. E aí, o meu maior erro, cara, eu não sei o que vai ser com o Lula, tal, mas eu tenho certeza que ele não vai subir juro. Fiz uma posição gigante vendido em taxa de juros. Qual foi a primeira coisa que o Meirelles fez quando ele entrou? Subiu o juro. Vou fazer um exercício aqui com a plateia. Levanta a mão quem estava nascido já em 2002. Ei, Porra. temos um, dois, três. Chocante, hein? Chocante. Chocante. Mas, Agora tem que começar a explicar o que foi o Penta, né? é, Nem não, complexo. mas o que a gente viveu em 2002, olha, para vocês que entendem um pouquinho de mercado, imagina o primeiro dólar futuro negociar 10% abaixo do dólar à vista. Vão achar qualquer livro de economia aí, explica isso para mim. Como é que pode? Como é que pode você ter uma queda de 5% no dia em fundo DI? Porque as LFT ninguém queria, cara. Por quê? Porque o nosso hoje presidente
passou a vida falando que ia dar calote na dívida externa, assinou na Praça da Sé, falou, não sei o quê. Então, o pessoal estava morrendo de medo. Falava, cara, vamos mandar o dinheiro para fora e não é dólar futuro, eu quero o dólar mesmo. Então, dane-se o futuro. Ah, que é LFT, dane-se LFT. Eu quero fugir daqui, né? Aí veio a carta ao povo brasileiro, aonde ele se comprometeu a não dar calote na dívida e blá, 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 e o mercado deu uma bela de uma normalizada, mas até então, a gente, por exemplo, para DDI, foi de 1% ao ano para 60% ao ano. Vocês têm noção o que é uma magnitude desse movimento? Mata qualquer um. De 1% para 60%, não é que é de 1 para 2. Porque era 1, porque a LIBOR era 1. Estava meio que pau a pau, sabe? Então, esse foi o meu maior erro. E é uma coisa que eu sempre comento quando eu falo de trading e tal. É que é muito comum você ver o seguinte: olha, eu quero comprar Petrobras porque eu acho que o petróleo vai subir. Aí eu respondo: então compra petróleo. Para que complicar, né? Então, os melhores trades são aqueles que você consegue ver a olho nu. Se você começar a ver que para justificar um trade que você fez, você teve que escrever uma página, você está errado. Se você escrever um tweet, você está certo. Deixa eu aproveitar o gancho do Twitch. Para quem não segue, né, o Rodrigo Campos, só digitar lá Roderix1966, você vai ter ali uma aula vamos dizer, uma aula empírica de vivência do Só mercado. me manda os meus nus no meu perfil. Não aguento mais receber isso, cara. Eu queria saber, você já fez uma análise de como foi a evolução do mercado, como foi a evolução no mundo das assets, no mundo as outras áreas que estão surgindo no mercado, mas queria que você fizesse uma análise da sua figura no Twitter, né? Porque você surgiu ali em 2020, finalzinho de 20, e muita gente começou já a seguir. Estou vendo aqui, né? Nesse momento, em quase 70 mil seguidores. E até o tweet que você deixa fixado já mostra um pouco, né, do que esperar, né? Vou ler aqui, né? Nasci de 7 meses com 1,7 kg em 66. Médico chamou meu pai e disse: 50% de chance de morrer. Se viver, 50% de chance de ter sequelas graves por falta de oxigênio no parto. Reza. Bons 56 anos depois, estou aqui. Aí é uma história bonita, né? Mas já vem. Hater, te orienta. Tô pouco me cagando porque você fala. Deus é por mim. Como é que você vê, né, a sua figura no Twitter, a sua importância, o Twitter como ferramenta de busca, de aprendizado e até esse lado também dos mala que tem ali no Twitter? Não, eu sempre falo que eu tenho muita dó dessa geração que vive muito conectada no celular e não conectada com pessoas. Então, tudo que eu aprendi na vida de mercado, eu aprendi ouvindo as pessoas conversando no banco. Eu ia lá e estudava, sabe? Hoje em dia eu vejo os jovens cada vez mais isolados, ou home office, ou ficar fazendo trade sozinho em casa, ou conhece só 3 pessoas, sabe? E é incrível o que eu recebo de pedido de conselho de pessoas que estão realmente fragilizadas, sozinhas, mas são conselhos deles tipo: você acha que eu devo acabar o namoro? Até, você acha que eu devo me matar? Sabe assim? E isso eu acho que é fruto da solidão.
Meu, eu não faço parte mais de nada. Eu fico aqui em casa ouvindo, sei lá, ouvindo programa sobre mercado, opero, home office, não sei o quê, mas, porra, tem que estar lá, tem que interagir. E vocês vão sentir isso muito, muito quando saírem daqui. Porque, bem ou mal aqui, a interação é obrigatória, né? Eu me lembro que, na minha época, a GV sempre fez muita força para você fazer trabalho em grupo. Eu não sei como é que está hoje, mas todas as matérias você tinha que ter um grupo que você ia na casa de um, ia na casa do outro, estudar junto, pá, 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 pá. Hoje eu vejo muita gente atrás do computador. E como tem um ditado que fala, o mundo é muito grande para você ver pela uma tela de PC, sabe? E aí mas é o que é. Inclusive, quando eu falei para os meus amigos, né, que ia ter evento com com o Rodrigo Campos hoje, já falaram, ah, aquele lá do Twitter, então eles já conheciam você por lá, e depois talvez conheceu você por toda a história no mercado financeiro propriamente dito, né? Mas assim, o que que te incentivou a começar a postar mais, a ser mais ativo nessa rede social? Cara, o que me incentivou, primeiro foi a pandemia. Eu, eu tinha saído da Constellation e comecei a interagir bastante no LinkedIn. Até que eu peguei um bode gigante do LinkedIn, porque lá só tem CEO, CFO com um mês de experiência. Eu falo, pô, meu. E aí eu entrei numa briga no Twitter com um influencer sobre a importância das gregas no mercado de opções. E ele falava que não eram importantes, né? Se vocês estão tendo aula de opções, né? Gama, teta. Aí entrei numa treta tremenda ali e vi e falei, cara, eu acho que chegou a hora de eu retribuir um pouco o que a vida me deu, sabe? Porque o pessoal, eu acho que uma coisa é você ficar ouvindo bobagem do influencer e tudo bem. A outra coisa é você ficar perdendo dinheiro por causa dele. E aí que eu entrei, Thiago. Eu falei, porra, deixa eu ajudar essa turma aqui. Uma forma de devolver o que eu ganhei. Nunca cobrei nada por nenhuma palestra, nenhum, zero. E, aliás, eu ganho. Tem um cara minguá que eu ganho aí do Twitter, que eu não sei por conta de interações, papá, mas é R$ 40, R$ 50. Mas é isso. E tenho ficado muito feliz, cara. Tenho ficado muito feliz mesmo, porque você sente que faz a diferença na vida de alguém. Não é poesia, né? É o fato. Tipo, pô, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa. Pô, legal pra caramba, cara. Você vai dormir bem, sabe? E óbvio que vira e mexe, você perde a paciência, briga, tem os haters, tem os caras que não entendem, que não sabem interpretar texto. Acaba sendo uma diversão, pô. Rodrigão, a gente vai para a última pergunta de cada um aqui. Vamos lá. A minha última pergunta, eu acho que vale sempre a pena fazer essa revisita ao personagem do passado, né? No seu caso, o Rodrigo do passado, porque acho que dependendo do estágio ou do momento da vida, a resposta acaba sendo diferente. Então, mas eu queria saber, nesse momento, nesse dia que a gente grava, esse horário, você se encontrasse o Rodrigo Campos do início, antes da entrada no mercado financeiro, quando estava ainda aqui na GV, tinha lá seus sonhos, a banda de rock e tudo mais. Que conselho que o Rodrigo Campos de hoje daria para o Rodrigo Campos lá dos primórdios da GV? Cara, juro que eu falaria, velho, relaxa, mano, porque você fica numa pilha tamanha de, ai meu Deus, eu preciso arranjar emprego,
porque eu preciso arranjar um estágio. Ah, é porque eu preciso isso. Ah, é porque eu preciso aquilo. Meu, relaxa. Sabe? É que essa aqui é uma faculdade de elite, não no sentido financeiro, elite intelectual. Então, para de sofrer por antecipação, como eu sofri pra caramba. Tipo, coisa que me dava mais inveja e raiva na época era o cara que chegava na aula de terno e gravata. Tipo, putz, esse cara arranjou um estágio. E eu ainda não. E ficava lá. Era isso que eu falaria. Eu falo, cara, a vida tem os seus caminhos, você já está bem encaminhado, está dando o melhor de si num lugar top. Vai sofrer para quê? Né? Não é curte as aulas, porque eu não curtia as aulas. Aliás, o que eu achava um absurdo aqui você ter que ter chamado oral, né? Rodrigo Campos, presente. Não dá para matar a aula, né? Mas curte o resto, enfim, vai tocar seu rock aí na noite. Aliás, eu toquei no teatro aqui do prédio antigo da GV. Festival de Bandas Paulistas, e patrocinado pela Shell. Caminhar para minha última pergunta aqui também. Vamos lá para a última, vai. Todo mundo aqui na GV querendo aprender mais e quais vocês acham que são as características aí, as habilidades que a gente devia pensar em desenvolver nesse período, assim? Boa pergunta, cara. É, eu acho que, como no começo da minha apresentação, eu acho que é matemática, eu acho que é programação. A gente está brincando com esse negócio de inteligência artificial, e isso vem aí para matar. Na minha opinião, isso vem aí para tirar muito emprego no mercado financeiro, por exemplo, e talvez em todos os mercados, né? E eu acho que uma coisa que é super importante é desenvolver as habilidades interpessoais. Tipo, ter amigo, ter networking, quem você conhece, quem você deixa de conhecer. Eu me lembro que quando eu trabalhava no JP Morgan, eu tinha um estagiário, eu falava, irmão, a partir de agora o teu sobrenome é JP Morgan. Então, aproveita para ligar para todo mundo que a secretária ou quem seja que vai falar, fulano da onde? Do JP Morgan. Opa, um minutinho que eu estou passando. Depois que eu cresci e fiquei fodão, desculpa o termo, rolava um fulano da onde? Eu, aqui de São Paulo mesmo. Mas, enfim, até lá rolou muito do JP Morgan, da GP, da papapá, papá. Então, aproveitem, meu. O networking é a coisa mais importante, o maior valor que vocês têm a conquistar, principalmente na juventude, que é o cara que vai te chamar para fazer um negócio junto com ele, é um cara que vai te chamar para pegar um emprego que estão precisando na empresa que ele trabalha. Então, enfim, é fundamental. Só eu me segurei para não citar Buffett, porque depois de tudo que você falou do Buffett, O Munger. mas o Buffett tem um, um diploma na parede. De tudo que ele já estudou, ele tem um diploma, que é, na verdade, não é nem um diploma, é um certificado, que é um curso que ele fez de como aprender a falar em público. Que ele fala que para ele foi a habilidade mais transformadora na vida dele, um curso do Dale Carnegie que ele fez e que mudou completamente porque ele não sabia falar em público. Então, o Dale Carnegie, tem aquele livro Como Fazer Amigos, Influenciar a pessoa. que, pô, é espetacular. É um must read, sabe? É dos anos 60. Né? E você vê que ele fez o curso e chamou o Abel de Manga. Ah, mas tadinho. Tadinho. 40 anos falando Tá do velhinho, Manga. tá velhinho. Tá até agora pensando nele. Tá vendo? Tadinho. Bom, quero agradecer demais, Rodrigo Pô, um Campos. prazer. Obrigado por conceder o espaço e parabéns pelas perguntas, ainda mandou muito. Não, eu que agradeço, acho que foi muito
muito agregador para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo aqui da GV que também é aluno, quer aprender mais, quer ganhar experiência para daqui a pouco entrar no mercado estourando a porta, né? Estourando a porta, gostei. Tá? Tem personalidade o garoto. Tem. Rodrigão, Pessoal, valeu demais. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Valeu, galera. Brigadão. Pô, dá uma salva de palmas aí só para terminar o vídeo. Valeu. Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers. É o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.